Imagine ser um imigrante com o poder de ler a mente de todo mundo e ainda assim decidir que a humanidade merece uma chance, apesar de tudo o que você ouve por aí. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que o Caçador de Marte é o membro mais complexo e subestimado da Liga da Justiça. J'onn J'onzz é tecnicamente o herói mais poderoso da DC, mas ele é humilde demais para fazer um marketing pessoal decente. Ele tem todos os poderes do Superman e ainda adiciona invisibilidade, intangibilidade e telepatia na cor. Enquanto outros heróis precisam de luz solar ou anéis caros, o J'onn só precisa de fogo, o que é um milagre para alguém que vive no meio do caos humano. Uma curiosidade bizarra é que a fraqueza dele ao fogo não é biológica, é um bloqueio mental imposto pelos Guardiões do Universo milênios atrás para impedir que os marcianos brancos e verdes se tornassem os tiranos da galáxia. Ou seja, a vulnerabilidade dele é uma trava de segurança anti-imperialista instalada no cérebro da espécie. O Caçador de Marte já teve dezenas de identidades humanas ao redor do globo ao mesmo tempo. Enquanto a gente mal consegue gerenciar uma conta no Instagram, ele vivia vidas completas como civil em diferentes países para entender a sociologia humana de perto. Ele via de perto como o sistema trata diferente quem tem e quem não tem, sem precisar de discurso, apenas observando a realidade das ruas. E claro, tem a polêmica dos biscoitos chocos. O vício dele é tão real que ele já chegou a perder o controle e quase destruir a cidade quando o Besouro Azul escondeu seu estoque. É a prova de que até uma mente alienígena superior sucumbe aos prazeres do consumo desenfreado e do glúten quando o estresse bate. Diferente do Batman, que resolve problemas com o punho e herança, o J'onn é o diplomata. Ele foi o coração da Liga da Justiça Internacional, tentando manter a paz entre heróis que agiam como celebridades mimadas, provando que o trabalho de base e a paciência são as verdadeiras virtudes de um líder. Se você curte esse lado mais lado B dos medalhões da DC, deixa o seu like e me segue para mais curiosidades. Imagine que sua mente é um condomínio de luxo, mas o síndico é um deus egípcio carniceiro e seus vizinhos de quarto são mercenários e motoristas de táxi que não dividem o aluguel. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos mergulhar na psique do Cavaleiro da Lua, o herói que prova que o sistema de saúde mental é tão precário que até os vigilantes precisam se virar sozinhos. Muita gente acha que ele é só o Batman da Marvel, mas o Cavaleiro da Lua está mais para o primo caótico que o Bruce Wayne esconde no porão. A primeira grande curiosidade é que o Mark Spector não começou como herói, mas como um vilão na HQ do Lobisomem em 1975. Ele era um mercenário contratado pelo Comitê, uma organização que, se fosse hoje, provavelmente estaria investindo em privatização de presídios e lobby de armas. Diferente da série do Disney Plus, nos quadrinhos os poderes dele variam conforme as fases da lua. Na lua cheia, ele ganha força e agilidade sobre-humanas. É quase uma metáfora para o trabalhador médio que só ganha energia no dia do pagamento, para ver ela minguar logo na primeira semana do mês. E sobre o traje branco, o Mark Spector é o único cara que usa branco para ser visto. Ele quer que os criminosos vejam ele chegando, porque o medo é a ferramenta principal, é uma tática de intimidação visual que faria qualquer especialista em marketing de guerrilha chorar de inveja. Uma curiosidade que poucos sabem é que o Mark já foi oficialmente um vingador, mas a relação dele com o Capitão América sempre foi tensa. Digamos que o Steve Rogers não curte muito essa ideia de justiça baseada em vozes na cabeça e punitivismo desenfreado. O Mark é aquele membro do grupo que questiona o status quo na base da porrada, enquanto o resto da equipe tenta manter as aparências democráticas. Além disso, o Cavaleiro da Lua já teve um exército de informantes de rua, moradores de vulnerabilidade social, que ele ajudava em troca de informações. Era quase uma rede de inteligência comunitária, mostrando que o combate ao crime funciona muito melhor quando você olha para a base da pirâmide, em vez de ficar só sobrevoando o topo dos prédios. E por falar em mentes divididas, o Cavaleiro já chegou a acreditar que o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão América eram suas personalidades alternativas. Ele estava lutando contra o crime sozinho, mas achando que estava em um crossover épico. É o nível máximo de eu sozinho faço o trabalho de um sindicato inteiro. Se você também tem vozes na cabeça te mandando dar o like, escute elas e me siga para mais curiosidades. Você sabia que o Duas Caras já transformou o próprio filho do Batman em um herói com duas caras? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades mais bizarras sobre o Harvey Dent, o vilão mais indeciso de Gotham. Para começar, a origem daquela famosa moeda com um lado riscado é muito pior do que você imagina. Ela pertencia ao pai do Harvey, um homem abusivo que jogava a moeda para decidir se ia espancar o filho ou não. O pior de tudo, a moeda tinha duas caras iguais, ou seja, o garoto nunca teve chance. O Harvey guardou esse trauma e a própria moeda, o que explica por que a mente dele é tão quebrada. Falando em insanidade, o Duas Caras já teve um terceiro lado. Em uma história de linha temporal alternativa, o Harvey Dent sofreu o famoso ataque com ácido, mas o dano foi tão grave que desfigurou os dois lados do rosto dele, deixando apenas uma faixa perfeita de pele no meio da cara. Ele virou o Três Caras e, em vez de jogar uma moeda, ele usava um dado de 3 lados para tomar decisões. Se com 2 opções ele já quase entra em colapso, imagina com 3. E lembra que eu falei do filho do Batman? Em uma história bizarra chamada O Filho do Demônio, o Duas Caras sequestrou o bebê que o Bruce Wayne teve com a Talia al Ghul. Para torturar o Batman psicologicamente, o Harvey jogou ácido em metade do rosto do bebê e começou a treiná-lo para ser seu parceiro de crimes. Felizmente era tudo uma ilusão mental, mas mostra que o nível de ruindade dele não tem limites. Para fechar, o Harvey Dent já foi o professor de artes marciais do próprio Batman. Antes de enlouquecer, quando ainda era o promotor herói de Gotham, o Harvey treinou o Bruce Wayne em combate corpo a corpo e técnicas de investigação. Ou seja, o Batman só sabe bater bem nos criminosos hoje porque aprendeu com o cara que ele passa o resto da vida trancando no asilo
Arkham. É ou não é uma bela ironia corporativa? Se você curtiu essas curiosidades insanas, clica no gostei e me segue para mais bastidores dos quadrinhos. Você acha que o Godzilla do cinema é destrutivo porque quebrou uns prédios de CGI, mas sabia que nos quadrinhos ele já mandou o inferno inteiro pro espaço e encarou os heróis da Marvel? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que o lagarto atômico fica muito mais estúpido de forte quando sai das telas e vai para as páginas de papel. Para começar, esqueça essa pose de protetor da humanidade que ele tem no Monstroverso. Em uma saga icônica dos anos 70, o Godzilla foi parar direto no universo principal da Marvel. Sim, ele simplesmente saiu na mão com os Vingadores e com o Quarteto Fantástico ao mesmo tempo. O bicho é tão ignorante que o Thor teve que usar o Mjolnir com força total só para tentar segurá-lo brutamontes. E o Homem de Ferro descobriu que suas armaduras milionárias não passam de lata de sardinha para o hálito atômico. No fim das contas, os maiores heróis da Terra não conseguiram derrotar o Godzilla. Eles só conseguiram convencer o monstro a ir embora. Basicamente, o Godzilla olhou para os Vingadores, achou o elenco fraco e resolveu voltar para o oceano por puro tédio. Mas se você acha que peitar o Thor é muita coisa, saiba que a editora IDW resolveu levar o monstro para um passeio ainda mais bizarro na HQ Godzilla no Inferno. Depois de uma batalha que literalmente destruiu o planeta Terra, Godzilla morre e vai parar nos portões do andar de baixo. Só que, em vez de aceitar a punição eterna como qualquer alma normal, o lagarto decide que o inferno agora é dele. Ele derrota os demônios mais grotescos da mitologia, destrói as manifestações dos 7 pecados capitais. Quando chega na hora de enfrentar o próprio Deus e o diabo em uma batalha cósmica, Godzilla simplesmente engole um enxame de criaturas divinas, ganha um poder inimaginável e oblitera o Criador e o Destruidor. Ele simplesmente mandou um com licença para as maiores entidades do universo, subiu de volta para o mundo dos vivos porque o além era pequeno demais para o ego dele. Para fechar com chave de ouro, o lagarto também já cruzou o caminho do Power Rangers e da Liga da Justiça. Em um crossover recente, ele nocauteou o Superman com um único sopro de energia atômica, provando que radiação é muito mais eficiente que kryptonita e que o Homem de Aço precisa urgentemente de um protetor solar fator 1 milhão. Se você curtiu descobrir que o Godzilla é o verdadeiro pesadelo do multiverso, esmaga esse botão de gostei e me segue aqui para não perder as próximas raridades da cultura pop. Você provavelmente acha que o Miles Morales é só mais um herói de Colan que o marketing da Marvel colocou para substituir o Peter Parker, mas a verdade é que o background dele humilha o de muito veterano por aí. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades que ninguém te conta sobre o verdadeiro prodígio do Brooklyn. Para começar, a picada da aranha que deu os poderes ao Miles não foi um acidente de laboratório qualquer na vida dele. Aquela aranha geneticamente modificada tinha o número 42 marcado no corpo. Isso não é só um número aleatório, é uma referência direta ao lendário Jackie Robinson, o primeiro jogador negro da Major League Baseball que usava a camisa 42. Além disso, para os cinéfilos de plantão, 42 também é a resposta para a vida, o universo e tudo mais na ficção científica. Nada mal para um começo, não é? E se você acha que o uniforme preto e vermelho dele é apenas uma escolha estética para parecer mais descolado que o azul e vermelho clássico, saiba que a história é bem mais pesada. Logo após a trágica morte do Peter Parker no universo Ultimate, o Miles começou a agir usando uma fantasia barata de Halloween do Homem-Aranha. O problema é que a população achou aquilo de extremo mau gosto, quase um desrespeito com o cadáver do herói que tinha acabado de morrer. Sentindo a pressão e a culpa, o Miles redesenhou o traje com as cores preta e vermelha, justamente para criar sua própria identidade e mostrar que ele não estava ali para imitar ninguém, mas sim para honrar um legado. Para fechar com chave de ouro a transição do Miles para o universo principal da Marvel, o universo 618 só aconteceu por causa de um sanduíche de queijo. Durante o colapso do multiverso nas Guerras Secretas, o Miles foi parar em uma nave e encontrou o Homem Molecular, que estava faminto e abandonado. O Miles, sendo um bom garoto do Brooklyn, simplesmente tirou um hambúrguer velho de queijo do bolso e deu para ele. Em gratidão por esse banquete altamente duvidoso, o Homem Molecular salvou a vida do Miles, da família dele e de todos os seus amigos, transportando todo mundo para a linha temporal principal. O cara reescreveu a realidade por causa de um lanche de fast food. Chupa essa, Peter Parker. Se você curtiu descobrir esses segredos, clica no gostei e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Você realmente acha que o Quarteto Fantástico é só uma família feliz que tomou um banho de radiação cósmica? E se eu te contar que a maior equipe da Marvel nasceu por causa de uma crise de show e quase faliu a editora antes mesmo de começar? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver que os bastidores dos heróis mais antigos da Marvel são bem mais caóticos do que você imagina. Em 1961, a Marvel estava respirando por aparelho e o mestre Stan Lee estava pronto para desistir dos quadrinhos. Ele ia pedir demissão, mas sua esposa, Joan Lee, deu o melhor conselho corporativo da história. Ela disse: já que você vai sair mesmo, crie uma história do seu jeito. O máximo que vai acontecer é você ser demitido. Stan Lee escreveu o Quarteto Fantástico com raiva, chutando o balde das regras da época, e acabou criando um império. O desespero realmente faz milagres. Na primeira edição, eles não tinham uniformes costurados, nem codinomes e pasmem, eles sequer usavam máscaras. A ideia original era mostrar que eles eram pessoas comuns e meio disfuncionais, e odiavam os seus poderes. O Coisa, por exemplo, passou anos tentando processar o Senhor Fantástico por ter transformado ele
dele em um monstro de pedra. Uma vibe bem casos de família, só que com radiação. Todo mundo idolatra o Reed Richards como o homem mais inteligente do mundo, mas a verdade é que ele concorre fortemente ao prêmio de pior marido do multiverso. Para economizar tempo em suas pesquisas, ele já mandou a própria esposa grávida para a zona negativa, uma dimensão de pura antimatéria e caos, só porque achou que lá seria um ambiente controlado. Quem precisa de inimigos com um marido cientista desses? A Marvel reciclou o nome. O primeiro tocha humana da editora, criado nos anos 30, era na verdade um androide que pegava fogo sozinho e sofria crises existenciais por não ser humano. Quando Stan Lee foi criar o quarteto, ele simplesmente olhou para o herói antigo, achou o conceito legal e colou em um adolescente mimado e fã de carros esportivos. Reciclar é tudo, até na cultura pop. Se você curtiu descobrir que até os maiores gênios da Marvel são meio problemáticos, deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades. Você realmente acha que o seu chefe é um ditador controlador? Isso é porque você ainda não conheceu o herói que virou o maior pesadelo do universo. Olá, eu sou o Thomas, e hoje vamos ver que nem todo mundo que usa anel está querendo compromisso sério. Para começar, o Sinestro nem sempre foi o vilão bigodudo que conhecemos. Ele já foi considerado o maior e mais honrado Lanterna Verde de todos os tempos. O problema é que o conceito dele de manter a ordem no seu planeta natal, Korugar, envolveu criar uma ditadura militar absoluta. É aquele clássico caso onde o herói protege tanto os cidadãos e tranca todo mundo na masmorra por segurança. Quando os Guardiões do Universo descobriram essa pequena falha no currículo, ele foi banido para o universo de antimatéria. Mas se você acha que ele chorou no banho, errou feio. Foi lá que ele encontrou os armeiros de Kuar e forjou o primeiro anel amarelo, alimentado pelo medo. Basicamente, ele transformou o pânico geral em uma franquia de sucesso chamada Tropa Sinestro. O critério para entrar na equipe dele é simples. Você só precisa ter a capacidade de causar um terror absoluto em um setor inteiro. Ou seja, o seu professor de física da escola provavelmente teria uma vaga garantida lá. O mais irônico é que a pele dele é rosa choque. Isso mesmo, o ser mais temido do cosmos, que comanda a luz amarela do terror, tem a cor de um chiclete de morango. E para fechar com chave de ouro, o nome dele vem literalmente da palavra sinistro. Os Guardiões realmente não viram isso chegando quando entregaram a arma mais poderosa do mundo para ele. É muita falta de atenção no RH do espaço. Se você também tem medo desse bigode dele, deixa o seu like e me segue aqui para não perder as próximas curiosidades do canal.